Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Simone Gantuá. Esse é o Direito Empresarial do século XXI. E se você está gostando do conteúdo que nós começamos a produzir, estamos produzindo para você, por favor, dê o seu joinha, subscreva o canal para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo up to date para você aqui que quer saber de tudo que está acontecendo no direito empresarial do século XXI. E eu vou começar a fazer uma série de vídeos para vocês sobre as alterações da Lei de Recuperação e Falência, alterações essas que ainda não estão vigentes, tá? A gente está com a lei aprovada no Senado, essa lei está na mão do presidente para ser sancionada e publicada. Parece que isso vai acontecer esta semana, hoje é dia, e eu estou fazendo datado para você se situar na linha do tempo propositalmente. Isso, a gente está no dia 21 de dezembro, e isso deve acontecer ainda esses dias. Acredito que antes do Natal essa lei venha, mas ela vai produzir uma série de modificações, são modificações estruturais muito grandes, então a gente vai procurar trazer essas alterações. O meu plano de ação aqui, para entregar para você esse conteúdo, é falar de 3 alterações, dependendo da alteração, né, porque tem alteração que é muito grande, mas 3 alterações por vídeo que eu fizer, eu vou fazer vídeos mais curtos, até para você, para se tornar palatável para você que quer se atualizar em relação a essas questões da Lei de Recuperação e Falência. Então, esses vídeos, eles são voltados principalmente para as pessoas, às vezes, que não atuam necessariamente na área de recuperação e falência, mas pessoas que interagem com a área de recuperação e falência. Então, se você tem crédito a habilitar, se você tem alguma questão envolvendo um processo falimentar, então isso aqui é para você que não é o advogado da recuperação, porque o advogado da recuperação já tem que estar sabendo disso há muito tempo, mas você é alguém que atua em volta do processo recuperacional e do processo falimentar, e você precisa se situar nesse novo cenário que vai se apresentar aqui pra gente. Então hoje eu vou falar de 3 alterações importantes, simples e importantes, mas antes de eu falar delas, eu quero falar de uma outra coisa importante. Essa lei, quando ela vier a ser sancionada e publicada, ela não vai entrar em vigor imediatamente, tá? Ela vai entrar em vigor apenas 30 dias após a publicação, ou seja, nós teremos ainda 30 dias de vacatio legis. Então, a gente tem que esperar esses 30 dias para que a eficácia dessa lei comece a produzir seus efeitos. Então, se liga que tudo que eu disser para vocês, tem a lei entrada em vigor ou ainda não, publicou 30 dias ainda para frente. Então, tudo que eu disser aqui, se você já tiver no pós-publicação, eu quero que você tenha o cuidado, se você tiver no computador principalmente, ouça esse vídeo com a lei do seu lado, para que você veja se o que eu estou falando realmente foi colocado na lei, porque às vezes pode não ter sido sancionado, esse aspecto pode ter sido vetado, e você precisa tomar esse cuidado para você não ser enganado por um vídeo, né, que tá te falando. Por isso que eu tô deixando isso aqui muito claro aqui, tô acendendo as luzes amarelas para esse ser um cuidado que você vai ter na hora que você for assistir esse vídeo, já que ele é um vídeo que está sendo feito e produzido antes da entrada em vigor e da publicação dessa lei. Então vamos às primeiras 3 observações importantes que eu quero fazer para vocês, e essa alteração, ela é uma alteração no artigo 189 da Lei 11.101 de 2005. O que esse dispositivo? Só esse dispositivo, ele traz para a gente 3 modificações importantes. Olha só. Primeiro, porque esse dispositivo, se você pegar a legislação anterior, ele fazia referência e mandava aplicar no que coubesse o CPC, só que ele fazia referência ao CPC de 73. Essa não é a principal alteração, não é a alteração que eu quero falar desse vídeo, mas ele tira a menção ao CPC de 73 e faz menção ao CPC de 2015. E, sinceramente, isso aqui é uma alteração que, tudo bem, alterou tudo, vamos alterar também, mas nem era necessário, porque é óbvio que revogou um, você vai substituir a aplicação supletiva por outro, e todos os problemas que a alteração desse dispositivo visa resolver tem a ver com a entrada em vigor e a interpretação do Código de Processo Civil de 2015. Então,
ele vai agora passar a fazer menção expressa ao CPC de 2015. Esquece o de 73, que também já era para ter esquecido, mas ele deixa isso muito claro e ele passa a dizer: o disposto na Lei 13.105 de 2015 aplica-se no que couber e desde que não seja incompatível com os princípios dessa lei aos procedimentos previstos nela. Então, ele faz uma adaptação à redação a um novo CPC de 2015. Reputo essa regra desnecessária, mas já que fiz a mudança, acho que eles aproveitaram para fazer e também acaba sendo útil, que ninguém vai ter dúvida de saber que lei é essa que eles fazem referência, porque se uma lei é longeva, ela vai durar ainda muitos anos. E aí a gente entra nas modificações. Quais são as modificações, então, que eu queria trazer para vocês? Primeiro, que esse dispositivo ele vai introduzir o parágrafo 1º e ele vai introduzir o parágrafo 2º ao artigo 189, que só tinha caput. Então, ele reforma o conteúdo do caput e introduz 2 parágrafos. O parágrafo 1º tem 2 incisos. E aí a gente vai tratar de cada um desses incisos. Essas são as 3 modificações. Não só a introdução dos parágrafos, mas o conteúdo do inciso 1 do parágrafo 1º, o conteúdo do inciso 2 do parágrafo 1º e o parágrafo 2º. E o que ele vai dizer aqui pra gente? Primeiro, acaba a discussão sobre a contagem de prazos no processo recuperacional e falimentar. Agora, a partir da entrada em vigor desta lei, todos os prazos previstos na Lei 11.101 ou que dela decorram são contados em dias corridos. Então, acabou a discussão. Eu, particularmente, eu detesto a regra da contagem dia útil do Código de Processo Civil, então, realmente acho que é incompatível com a Lei 11.101, mas eu acho também que é um tiro no pé, porque você ter várias formas de contagem em um sistema jurídico, eu acho isso uma loucura, mas foi o que o nosso legislador quis e a gente tem que aceita que dói menos, né? Então agora a gente vai contar todos os prazos. A gente tinha já uma jurisprudência se inclinando nesse sentido, embora titubeante em relação a se o prazo era prazo processual, prazo material, tinha uma discussão, tinha a turma do STJ que dizia num sentido, tinha a turma que dizia em outro sentido, mas agora acabou. Então agora eu tenho tudo contado em dias corridos, seja prazo material, seja prazo processual, não tem mais dúvida, tá? Então, prazos contados em dias corridos. Segunda alteração, as questões envolvendo o cabimento de agravo de instrumento. A gente já estava com a jurisprudência se inclinando a uma amplitude significativa do cabimento do agravo de instrumento para as hipóteses, para o processo recuperacional e para o processo falimentar, dadas as circunstâncias dos 2 processos. Né? A questão da recorribilidade, por via da agravo, né? O recurso principal cabível na própria lei já era o agravo de instrumento para algumas situações, mas você tinha muita discussão em relação às decisões interlocutórias que iam sendo produzidas, né? Proferidas, era a palavra que eu queria, proferidas ao longo do processo. Assim, para a falência, a interpretação era um pouquinho mais simples, porque a falência é uma execução coletiva e você acaba tomando por base o parágrafo único do artigo 1015 do Código de Processo Civil, que fala que é cabível agravo de forma ampla nos processos de execução, e aí você fazia uma interpretação analógica extensiva, a questão da execução coletiva, e você colocava. Agora, quando você fazia essa interpretação para a recuperação judicial, essa interpretação ficava um pouquinho mais complexa. E agora acabou, então, a nova redação do inciso 2 do artigo 7, do inciso 2 do parágrafo 1º introduzido na Lei 11.101 as decisões proferidas nos processos a que se refere esta lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta lei prever de forma diversa. Então, tem situações em que a lei vai dizer que é apelação, e aí você não vai discutir, vai ser apelação. Não é apelação, cabe agravo. É isso que o nosso legislador está dizendo, e está dizendo assim, olha, cabe em tudo. Qualquer decisão interlocutória cabe em tudo. Acho que poderia ter sido um pouquinho mais claro aqui ao falar em decisões interlocutórias e nas hipóteses legalmente previstas, mas nosso legislador não disse isso, mas me parece que foi isso que ele quis dizer, tá? Então,
Prazos contados em dias corridos, primeira alteração. Segundo, cabimento do agravo de instrumento resolve um problema que a jurisprudência já estava batendo cabeça aqui. Eu tenho até um conhecido que trabalhava no processo da Oi, mas não como advogado, mas que trabalhava no judiciário e botou a mão no processo de recuperação. E o processo de recuperação da Oi foi um processo que quebrou todos os paradigmas em relação a várias questões, não só em relação ao tamanho do processo. Essa pessoa me confidenciou que o sistema teve que mudar para conseguir ter um número de folhas que coubesse o tamanho do processo da Oi, mas também teve que reescrever o Código de Processo Civil e a Lei 11.101 no que se refere ao cabimento do agravo de instrumento, e ele saiu permitindo para tudo, porque como é que você vai fazer depois? Vai voltar atrás? Vai cancelar alguma coisa que já tenha acontecido porque o processo não andou? Né? Qual vai ser a profundidade do agravo de instrumento da decisão que decreta a falência ou que concede o plano de recuperação judicial? Então, são algumas questões complexas do processo recuperacional que a jurisprudência, ele falou, não, a gente optou por vai caber, a gente vai ter que julgar os agravos, não tem jeito. E a última coisa que a gente vai trazer nesse vídeo de hoje sobre as alterações da Lei de Recuperação e Falência é o artigo 189, parágrafo 2º, é introduzido o parágrafo 2º no artigo 189, para acabar com uma outra dúvida também que as pessoas tinham em relação a uma regra trazida pelo CPC de 2015, que é a questão envolvendo os negócios jurídicos processuais. O artigo 190 do Código de Processo Civil, ele permite que as partes, eles celebrem negócios jurídicos processuais, modificando o procedimento, a princípio previsto na lei. O artigo, vou até ler aqui, o artigo 190 diz o seguinte, ó, deixa eu abrir aqui. O artigo 190 diz o seguinte: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças de procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes e faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Né? Então, esse dispositivo, citado expressamente no parágrafo 2º do artigo 189, ele vai não só permitir o negócio jurídico processual, como ele vai te dar as coordenadas para a validade desse negócio jurídico processual. Então, ele vai dizer para você, olha, ele depende da manifestação expressa do devedor e depende da manifestação expressa dos credores. Como é que se dá a manifestação do devedor? Expressamente. Então, ele vai precisar dizer expressamente que ele concorda com isso. E a dos credores? Por maioria na forma do artigo 42. Então, eu vou ter uma assembleia em que a maioria vai deliberar expressamente que concorda com essa mudança no procedimento, celebrando, então, um negócio jurídico processual. Vejam que coisa interessante. Então, só fazendo uma recapitulação geral do que a gente está tratando nesse vídeo de hoje, a Lei de Recuperação e Falência, que vai, se Deus quiser, entrar em vigor ainda, aliás, que vai ser publicada ainda em 2020, mas que tem uma vacácio de 30 dias, a partir da publicação que ainda não aconteceu, ele vai alterar o conteúdo do artigo 189. Ele vai adaptar a redação ao CPC de 2015, que antes citava o CPC de 73, ele vai introduzir os parágrafos 1º e 2º à sua redação, que antes não existiam, sendo que no parágrafo 1º ele resolve 2 problemas jurisprudenciais. Ele resolve a questão da contagem dos prazos, passando a ser tudo em dias corridos. Ele passa também a resolver as questões do cabimento de agravo de instrumento das decisões interlocutórias, passando a admiti-las de forma ampla. E por último, e não menos importante, o parágrafo 2º, também introduzido à redação do artigo 189, que antes não existia, passando a admitir a celebração de negócios jurídicos processuais, dependendo da autorização de devedor e credores, sendo a manifestação do devedor expressa e a manifestação dos credores também expressa, mas feitas através da Assembleia com uma deliberação por maioria, conforme dispõe o artigo 42 da Lei de Recuperação e Falência. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, subscreve o canal que eu ainda vou fazer muitos outros vídeos
sobre lei de recuperação e falência. Aguardo você, até a próxima. Tchau!